Primeira carta de João, capítulo de número 4, nós estaremos lendo a partir do versículo de número 7 até o versículo de número 21, uma leitura um tanto quanto extensa, mas necessária, porque Deus já está falando conosco. Nos diz assim a palavra do Senhor: amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Tem uma outra tradução que no lugar de caridade está amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita ou perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também deste mundo. O amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém. Glória a Deus. Meus amados, algumas sextas-feiras atrás, nós falamos a respeito da paz. Depois falamos a respeito da alegria. E hoje o nosso tema é o amor. Glória a Deus. O tema é amor. E quando nós vamos procurar lá na definição de amor, ali o Aurélio ou outros que descrevem, o dicionário diz que o amor é um sentimento de afeição. Amor é um sentimento de apreciação. Amor é um sentimento de uma grande amizade, de uma grande consideração. Amor são laços de amizade. E amor também pode ser definido como paixão. Mas nós vamos meditar nesta palavra, o amor como sendo um sentimento de grande amizade, um sentimento de grande consideração
para uma outra pessoa. Na Bíblia Sagrada, e nós vamos passar rapidamente por isso, na Bíblia Sagrada nós encontramos 4 tipos de amor. Nós encontramos ali o amor storge, apenas para nós lembrarmos, né? É assunto que já foi estudado e reestudado na escola bíblica dominical, não é, pastor Ramos? O amor storge é o amor familiar, é o amor domiciliar, é o amor que existe no seio da família, é o amor entre pai e filho, filho e pai, aquele sentimento, aquele elo de união, de afeição que existe, o elo familiar. E eu fiquei pensando em meu coração, amados, parece que esse amor está terminando. Parece que esse amor, até esse amor que é o amor familiar, domiciliar, parece que ele está se tornando um quanto raro. Mas Jesus disse isso. Jesus disse que quando ele estivesse para vir buscar a sua igreja, Jesus disse que haveria pai contra filho e filho contra pai. É sinal que Jesus está às portas, que Jesus está voltando. Mas na Bíblia Sagrada nós encontramos também ali o amor eros, que é o amor sensual, é o amor que existe entre o sexo oposto, é o amor sensual, que une o homem a uma mulher, um casal, que também está sendo muito explorado pela mídia e infelizmente de uma forma perniciosa, de uma forma maliciosa. Mas este amor, ele foi criado pelo Senhor nosso Deus. Quando o seu Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden, ele disse: não é bom que o homem esteja só, farei uma adjutora para que esteja como que diante dele. Este amor que existe entre o casal, entre o homem e a mulher, este amor também foi criado pelo Senhor nosso Deus. Mas na Bíblia Sagrada nós encontramos o amor filéu, que é o amor fraternal, é o amor da amizade, é o amor que existe entre os irmãos, é o amor fraternal. É deste amor que nós vamos falar hoje, o amor entre irmãos. Isso está se tornando tão raro. E eu estou falando aqui no nosso meio, não é lá fora não. Eu estou falando aqui, dentro das 4 paredes do templo, entre o povo de Deus, o amor fraternal, e nós vamos falar um pouquinho dele lá na frente, também está se tornando cada vez mais raro. O amor entre irmãos, esse sentimento de afeição, de consideração de irmão para com irmão, parece que está se finalizando também. Mas Jesus disse que haveria de acontecer isso. É sinal da vinda de Jesus. Jesus disse: olha, vai se levantar reino contra reino, nação contra nação. É sinal da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz: olha, quem está em pé, olhe para que não caia. A Bíblia nos orienta: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra, meus amados. E tudo isso que está acontecendo, Jesus já disse que haveria de acontecer. Jesus, olha, quando esses sinais começarem a aparecer, começarem a acontecer, Jesus disse: olha, levantai a vossa cabeça,
porque a vossa redenção está próxima. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de poucos, de muitos, e foi Jesus quem disse. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 12, quando Jesus estava falando a respeito dos sinais que estariam antecedendo a sua vida, Jesus disse assim: olha, vai chegar um momento que o amor de muitos vai se esfriar. Vai chegar um momento em que o amor de muitos vai se esfriar. Mas Jesus diz que é por causa da iniquidade, por causa do pecado, o amor de muitos esfriará. Mas isso, disse Jesus, também é sinal que Jesus está voltando. Jesus está às portas, meus amados. Quando lemos na Bíblia Sagrada, e o amor, o esfriamento do amor é mais uma demonstração que a nossa redenção está muito próxima. Que a nossa redenção está muito próxima. As irmãs adoraram a Deus com hino, e esse hino eu gosto bastante. E eu fiquei meditando na letra desse hino, que fala sobre aquela mulher que foi ali no jantar onde Jesus estava, em Betânia, e ali ela demonstrou o seu amor pelo Senhor Jesus. Ela comprou um perfume de alto preço, e com aquele perfume de alto preço ela ungiu os pés do Senhor Jesus Cristo. A demonstração do amor daquela mulher para com o Senhor Jesus. Ali a demonstração de adoração. Quantos vieram adorar a Jesus? Mas a Bíblia nos fala do amor ágape, que é a essência do amor, que é o verdadeiro amor. O amor ágape é o amor que tem a sua origem lá no trono da graça de Deus. O amor ágape é o amor divino. Nós já lemos aqui, quando João escreveu sua carta, João disse: Deus é amor. Deus é amor. A maior e melhor definição de amor está na pessoa do Senhor nosso Deus. Deus é amor. E quando nós estudamos a palavra do Senhor Deus, nós vemos que a criatura humana, o homem, ele apresenta em si os outros três tipos de amor. Mas o amor ágape, o amor que é divino, o amor que o homem precisa ter, ele só é alcançado quando o homem tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. O amor divino só vem para o homem começa a alcançá-lo, a buscá-lo, quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus, que tem os seus pecados perdoados e que tem a habitação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Aí ele começa a buscar o fruto do Espírito Santo. Na carta que o apóstolo São Paulo escreveu à igreja dos Gálatas, capítulo número 5 e o versículo número 22, ali o apóstolo São Paulo, ele coloca ali os 9 elementos que compõem o fruto do Espírito, e ele diz que o fruto do Espírito começa com amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Mas começa com caridade ou amor.
o fruto do Espírito que todo crente precisa possuir, começa com o amor. Por que o amor? Porque o amor é a maior demonstração do favor de Deus para com a espécie humana. No texto que nós lemos aqui, no versículo de número 9 e o versículo de número 10, João aqui fala do amor de Deus. Diz: ó, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. É o textual da Bíblia Sagrada, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a maior demonstração do amor de Deus para com o homem. Foi que ele pegou o que ele tinha de mais precioso lá na sua glória, que foi o seu único filho, e ele enviou o seu filho Jesus aqui na terra para resgatar a minha vida, para resgatar a tua vida, para subir lá no patinho da cruz e pagar pelos meus pecados e pelos teus pecados. Jesus Cristo é a demonstração do amor de Deus para com a nossa vida. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 5, versículo 8, Paulo diz: olha, porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus investiu na minha vida, Deus investiu na tua vida ainda antes de nós nascermos, ainda antes de nós crermos em seu Filho Jesus Cristo. Ele enviou Jesus para resgatar a minha vida, para resgatar a tua vida. Ele enviou Jesus para pagar pelos meus pecados, para pagar pelos seus pecados. Jesus Cristo é a demonstração do amor de Deus. Por isso que a Bíblia diz, João diz: Deus, ele é amor. E ele demonstra esse amor quando ele manda, envia o seu Filho aqui na terra, como forma de homem, para resgatar a humanidade. Quando nós meditamos em João 3,16, isso porque Deus amou o mundo, é que o mundo é a criatura humana. Deus amou a todos os homens. Diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, o seu amor foi tão grande, que ele enviou o seu Filho Jesus, para que Deus não faz acepção de pessoas. O seu Filho Jesus foi enviado para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo é alcançado pelo amor de Deus, é alcançado pelo favor divino, é alcançado pela graça de Deus. Ele tem condições de ter os seus pecados perdoados, o seu nome escrito no livro da vida, e tem a garantia de passar a eternidade na presença de Deus. É a maior demonstração do amor do Senhor nosso Deus. Uma certa feita, perguntaram para Jesus qual era o primeiro mandamento, e Marcos registra no seu Evangelho, no capítulo de número 12, o escriba pergunta para Jesus: Jesus, qual é o primeiro mandamento, ou o grande mandamento? Marcos capítulo 12, o versículo de número 30 e o versículo de número 31, Jesus responde: olha, o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E eu acho interessante, meus amados, que Jesus aqui, ele quer tudo. Jesus quer tudo. Ele quer todo o teu coração.
Ele quer todo o meu coração. Ele quer o coração do homem como um todo, por inteiro. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Do coração não pode ficar nada que não seja de Deus. Nada que esteja ali ocupando o lugar de Deus. Todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E fiquei meditando, meus amados, nessa palavra. Será que nós estamos amando a Deus de todo o nosso coração? De toda a nossa alma? E na alma é onde repousa o sentimento do homem. De todo o nosso entendimento. E as nossas forças? Será que nós não medimos esforços para demonstrar o amor de Deus para conosco? Ou demonstrar o nosso amor para com Deus? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todas as tuas forças. É forte esse. Como assim, irmão Samuel? Será que nós realmente não poupamos esforços para demonstrar o nosso amor para com Deus? Então por que é que quando chove você não vem na igreja? Por que é então que quando você, o senhor, a senhora, vê na sua agenda um outro compromisso no horário do culto, não vem adorar a Deus? Substituir a adoração a Deus. Por que é que quando está na igreja está usando o seu celular ao invés de estar adorando a Deus? Glória a Deus, aleluia. Por que é que está faltando aos trabalhos da igreja? Não vem mais nos ensaios? Não participa mais das atividades da igreja? O primeiro mandamento é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todas as tuas forças. Interessante, amados, que o dirigente da congregação, o pastor, ele não conhece as tuas forças. Ele não sabe aquilo que nós podemos fazer. Mas aquele que nos dá força, ele sabe aquilo que nos deu. Ele conhece aquilo que nós podemos fazer para demonstrar o nosso amor para com Ele. Porque isso, até isso, vem da parte dele para com a nossa vida. E às vezes nós não somos fiéis ao Senhor nosso Deus. Às vezes nós não usamos todas as forças que Ele tem nos dado para demonstrar o nosso amor para com Ele. Às vezes, meus amados, nós estamos falhando no primeiro mandamento. Mas o versículo de número 31, Jesus disse assim: e o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É o segundo mandamento que o Senhor mandou, que o Senhor orientou. Quando nós lemos a epístola que o apóstolo São Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 12, Paulo fala a respeito desse amor do crente de um para com o outro. Capítulo de número 12, no versículo de número 9 e o versículo de número 10. Eu não sei, amados. Eu acho que alguns precisam arrancar essa página dali.
Jesus disse: olha, o primeiro mandamento é amarás o seu teu Deus, e o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Aleluia! E o apóstolo São Paulo, falando a respeito desse amor ao próximo, aí no capítulo de número 12 aos Romanos, no versículo de número 9, o apóstolo São Paulo diz que o amor seja não e esse mandamento é igual ao primeiro, ele está amando a Deus com fingimento. E eu fiquei pensando, amados, é que a hora me manda parar já, né? O amor seja não fingir. Fingir é o amor hipócrita, é o amor falso, é o amor não verdadeiro. Demonstra ser uma coisa, mas na realidade é outra. E o apóstolo pode dizer que o amor, ele não pode ser fingido. Porque quando eu amo meu irmão com fingimento, e se o segundo mandamento é igual ao primeiro, eu estou amando a Deus com fingimento também. Nós lemos aqui quando o apóstolo João, na sua carta que nós lemos, que foi o texto inicial, ali no versículo de número 20, estamos em 1 João capítulo 4 e o versículo de número 20, João diz assim: olha, se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Alguém diz que ama a Deus, mas ele ama a seu irmão com fingimento, ele é mentiroso. E o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, lá no capítulo 22 de Apocalipse, diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os mentirosos. Então quem ama com amor fingido, quem ama com fingimento, quem ama com hipocrisia, quem ama com falsidade, na realidade não ama. Na realidade ele não ama. Foi por isso que João disse: olha, se alguém diz eu amo a Deus e está aborrecendo a seu irmão, João disse, ele é mentiroso. E quando tocar a trombeta ele não vai subir, porque lá não vai entrar quem é mentiroso, quem ama com fingimento, quem na realidade não ama, é um hipócrita, ele é falso, ele demonstra uma coisa que ele não tem no coração. Mas Paulo diz: olha, o amor ele não pode ser fingido. Não. Ele diz: olha, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Preferindo em honra uns aos outros. Não é para cotovelar não, irmão. Não é para pisar no pé não. O amor não pode ser fingido. Olha isso aqui: amai-vos cordialmente uns aos outros com o amor fraternal. O amor fraternal é o amor de amizade, é aquele sentimento de afeição, de consideração para com o seu irmão. Paulo está dizendo assim: olha, dê a honra ao seu irmão, dê a honra à sua irmã, preferindo-vos em honra uns aos outros. Mas Jesus disse, né? Por se multiplicar a iniquidade,
o amor de muitos esfria. É porque o amor, ele não é verdadeiro. O amor, ele não é o amor sincero, é o amor fingido. E amor fingido não é amor. O amor fingido não é amor. Quando o Senhor Deus, usando a João, mandou escrever as cartas às igrejas da Ásia, ele escreveu ali em Apocalipse capítulo de número 2, a carta à igreja de Éfeso, capítulo de número 2 de Éfeso, o versículo, vou ler a partir do versículo 2, né, irmãos? E eu vou finalizar com essas palavras. O Senhor Deus disse assim: eu sei. Deus está dizendo: eu sei. Meu Deus. Eu sei as tuas obras. Eu conheço o que é que você está fazendo. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, Jesus Cristo, eu vou repetir, e que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. Novamente aí a palavra mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Mas o versículo 4: tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Deixaste o teu primeiro amor. Deixaste o teu primeiro amor. Mas o Senhor, Ele tem um amor tão grande por nós. Ele tinha um amor tão grande para a igreja de Éfeso, que Ele disse assim: ó, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Ele está dando oportunidade. Deus oferece mais uma oportunidade para os crentes de Éfeso. Lembra-te de onde caíste. Houve queda aqui. Houve queda. Interessante é que a hora me manda para lá. Lembra de onde caíste, porque alguns caem e parece que esquecem. Esquecem que caiu. Mas o Espírito Santo de Deus não esquece, não. Ei, escute. O pecado, ele está sempre presente diante de Deus. Pecado não prescreve. O tempo não apaga pecado. Mudar de igreja não apaga pecado. Mudar de ministério não apaga pecado. Quem apaga pecado é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Só Ele que apaga pecado. Não adianta mudar de igreja, não adianta mudar não. Mudar de ministério não adianta não. Lembra de onde caíste. E Deus está dando oportunidade. Arrependa-te. Reconheça o teu erro. Retorne. E Ele diz: olha, e pratica novamente o primeiro amor. Volta novamente à prática das primeiras obras. Mas te lembra onde caíste.
arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, porque aí você vai ser um vencedor. O texto que nós lemos, 1 João capítulo de número 4, versículo de número 21. Aqui João repete novamente o primeiro e grande mandamento. Ele diz: e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Coloque-se em pé em nome do Senhor Jesus. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Mas amar como, irmão Samuel? Paulo nos mostra como nós devemos amar a nosso irmão. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tinha. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, o amor não se porta com indecência, o amor não busca os seus interesses, o amor não se irrita, não suspeita mal, o amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor nunca falha. É dessa maneira que nós temos que amar uns aos outros. Se alguém diz que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém, amados? Eu quero convidar os diáconos para que venham até aqui à frente. Nós estaremos orando. Após esta oração, nós vamos adorar a Deus com o hino de número 89 da nossa harpa cristã. Você mais? Hino de número 89.